Hoje eu vim gravar pra vocês uma resenha, mas antes de gravar, eu queria agradecer porque o canal chegou aos 100 inscritos e eu fiquei muito feliz. Eu sei que o número pra alguns pode parecer pequeno, mas pra mim é um número bom que eu não esperava, porque quando eu criei o canal eu achei que não ia passar dos 40 e eu tô com 100 inscritos, agora já passou um pouquinho. E eu queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que vê meus vídeos, que comenta, que é inscrito aqui no meu canal, que gosta, que fala comigo, enfim, todo mundo. Eu queria agradecer muito a vocês. E eu quero muito que esse número aumente, é claro. Mas eu agradeço muito, muito, muito a vocês que estão comigo agora no começo. E muito, muito obrigada. O livro que eu vou fazer resenha pra vocês é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que foi minha última leitura. O livro vai contar a história da Louisa Clark, que é uma mulher de 26 anos, que leva uma vida simples. Ela ainda mora com os pais, com o avô e com a irmã mais nova, que teve um filho, ainda solteira, e o sobrinho dela também ainda mora na casa deles. A Louisa, ela é uma mulher simples, ela trabalha no café há 6 anos, e aí o dono do café chega pra ela e diz que vai fechar o estabelecimento, então ela tá demitida, e aí ela precisa procurar um outro emprego, porque ela ajuda no sustento da família. Porque a mãe dela não pode trabalhar porque o avô dela acabou tendo um derrame que dificultou um pouquinho e aí ele precisa de cuidados. E por isso a mãe dela não pode trabalhar. A irmã dela trabalha, mas ganha pouco e ainda tem que cuidar do filho, né, que mora com eles. Então ela ajuda muito no sustento da família e aí ela resolve procurar um novo emprego. Ela vai numa agência de emprego, acaba conseguindo alguns empregos que ela não gosta muito, até que ela encontra o emprego de cuidadora de um tetraplégico. E aí ela fica meio assim no começo de ir atrás, mas como ela precisa muito, ela acaba indo fazer entrevista e ela consegue esse emprego. O tetraplégico é o Will Trainer, sei lá. Ele é um cara de 35 anos, ele gostava muito de fazer todas essas aventuras, assim, tipo, correr, essas coisas assim, sabe? Ele gostava muito de esportes e ele ficou tetraplégico quando num dia uma moto atropelou ele. Ele tava atravessando a rua, foi atropelado por uma motocicleta e acabou causando lesão na coluna e ele ficou tetraplégico. Faz 2 anos, desde então, né, ele vive na cadeira de rodas e ele precisa de uma cuidadora e a Luísa acabou conseguindo um emprego e vai ser a cuidadora do Will. O Will, no começo, ele é um cara super mal-humorado, de mal com a vida, né, porque, né, até eu ficaria de mal com a vida, tipo, ficar preso numa cadeira de roda, não pode fazer nada sozinho, depende dos outros pra comer, pra tudo. E aí, só que esse emprego tem um contrato de 6 meses, que a mãe do Will avisa a Lou, que ela vai trabalhar por 6 meses. Mas ela acaba aceitando, e aí no começo o Will é super mal educado, grosso, super mal-humorado, sabe? E aí a Lou, ela fica meio assim, ela pensa em pedir demissão. Ela sofre bastante, assim, ela chega em casa e fala pra mãe dela que o trabalho é horrível, porque o Will, sério, no começo ele é difícil. Ele dá uns cortes nela, assim, sempre mal-humorado. E ela pensa em largar o emprego, mas como ela precisa bastante desse emprego e paga muito bem, ela continua lá. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento que o Will e a Lou, né, tem, porque eles acabam. No começo o Will é desse jeito, mas a gente vê a evolução dos personagens desse livro. A Luísa, ela tem um namorado, Patrick, que ele é um atleta, ele vive participando de corridas e tudo mais. Ele não dá muita atenção pra ela, não. Eles têm um namoro de anos já, mas é aquele namoro assim, sabe aquela coisa estável, mas que ele não dá muita atenção pra ela, ela não se importa muito, assim, ou pelo menos não demonstra, mas eles têm aquela coisa estável, assim, sabe? Mas ele sempre coloca o trabalho dele, essas corridas que ele faz, antes dela, eles não se veem quase, enfim. Esse livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa, né, pelo ponto de vista da Louisa. E a Louisa e o Will, a gente percebe como no começo o Will era super mal-humorado e eles acabam criando uma amizade bonita, assim. A gente vê o desenvolvimento dos personagens nesse livro. É triste. Eu gostei muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Virou um favorito do ano. Virou um dos melhores livros que eu já li. A Jojo Moyes, ela escreve de um jeito muito sensível. É uma leitura muito gostosa que você não quer parar de ler. E eu
Eu li, antes desse livro, eu tinha lido um livro da Jojo, que é A Última Carta de Amor, que é o melhor livro do ano pra mim até agora. Eu amei, amei, amei. Esse aqui não, pra mim, não consigo superar A Última Carta de Amor, mas ele é tão bom quanto. Ele é super sensível. É um livro de romance, mas que não tem muito romance. Porque o Will e a Lo, eles acabam meio que gostando um do outro. E não é uma coisa forçada, assim, sabe? A gente consegue perceber o desenvolvimento do sentimento deles um pelo outro. Em determinado ponto do livro, a gente percebe exatamente como eles estão se sentindo. Não é aquela coisa assim, nossa, mas do nada, sabe? Não. A gente consegue perceber o amadurecimento dos dois. E esse livro é muito lindo, gente. É maravilhoso esse livro. 5 estrelas, assim, de olhos fechados. E, na verdade, assim, esse contrato da Lou de 6 meses trabalhando pro Will tem um motivo pra ela ficar só 6 meses, que eu não posso revelar porque seria um spoiler, mas é esse motivo dela ficar só 6 meses é o grande ponto do livro, é uma coisa que quando é revelado você fica meio em choque, assim, você pensa, nossa, o que vai acontecer? E aí a Lo, ela quer que o Will ache mais graça na vida, que mesmo ele estando tetraplégico, ele consiga achar alguma coisa que ele gosta de fazer. E a gente vê como ela se esforça pra fazer ele realmente se animar. Eles fazem viagem juntos, mesmo ele na cadeira de rodas, eles acabam fazendo viagem juntos, ela leva ele pra passear. No começo ele não gosta muito, mas aí ele acaba cedendo. Ela se esforça muito, 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 muito pra fazer o Will se alegrar. E tudo isso tem um motivo que eu não posso falar, mas que a gente fica toda hora pensando, será que isso vai acontecer ou será que não? Será que isso vai acontecer, será que não? Mas é um livro muito bom, a autora te instiga a continuar lendo, porque você quer saber o que vai acontecer com o Will. A gente torce muito por ele. Esse livro aqui me fez mudar um pouco o jeito de ver a vida, porque esse negócio de tetraplégicos e tudo mais, a gente vê o quanto é difícil, o quanto o Will sofre, o quanto a vida de quem fica tetraplégico é ruim e as pessoas às vezes nem percebem. Com esse livro aqui, eu parei um pouco de reclamar da vida. Ele mudou realmente a minha visão sobre muita coisa. É um livro sensível, é um livro fluido, a leitura a escrita da Jojo é muito gostosa. É um livro doce, é sério, gente. E o título do livro tem muito a ver com a história. A história fala de como o Will era antes de conhecer a Lo e de como a Lo era antes de conhecer o Will. Porque a partir do momento que eles se conhecem, que eles têm essa relação, que eles acabam criando um sentimento um pelo outro, os dois mudam muito, muito, muito. Isso é visível, porque a gente percebe como a Lo muda. Ela se torna mais responsável. Ela não fica mais presa naquele mundinho, porque assim, a irmã dela é quem brilha, assim, digamos, da família. A irmã dela gosta de ler, a irmã dela fazia faculdade, acabou tendo que trancar porque teve um filho, mas a irmã dela volta a fazer faculdade. E a Lou não, ela já tem 26 anos e ela não sabe direito o que fazer da vida. Ela namora com o Patrick, que não dá muita atenção pra ela. Ela ainda não casou, não tem filho, não tem uma faculdade, nem nada do tipo. E a gente percebe como o Will consegue mudar isso nela, como o Will consegue fazer ela enxergar que ela tem um potencial, que ela pode ser melhor, que ela é uma pessoa incrível, entendeu? E isso é incrível, isso é muito, muito, muito lindo. E ela também consegue fazer o Will achar um pouco mais de graça na vida, porque antes ele era super mal-humorado, ele era aquela pessoa assim, sabe, super ranzinza. A gente entende ele porque, né, quem que queria ficar numa cadeira de rodas preso? Todo mundo, né, ia todo dia reclamar da vida, mas ela consegue fazer o Will mudar um pouco essa visão dele de mundo. Sério, o título do livro tem muito a ver. O Will, antes de conhecer a Lu, era outra pessoa, e ela, antes de conhecer ele, era outra pessoa. Um transforma o outro, a gente consegue perceber isso no livro, no decorrer da leitura. E é um livro muito, muito, muito bom, muito amor. Eu amei, 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 amei. Sério, eu tava lendo no ônibus e quando chegou no final, porque o final desse livro é triste, é muito triste. Mas é uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer, apesar de eu via o rumo que a história estava tomando e ainda tinha uma esperança de que isso não acontecesse, mas acontece. É triste o final, eu não vou falar o que acontece exatamente para não dar spoiler, mas é triste. Porém, é uma coisa real, que eu talvez também tomaria essa decisão, sei lá. Eu fico pensando o que eu faria no lugar do Will. Mas enfim, é complicado. Esse livro é muito lindo. Eu nunca tinha lido nenhum livro com esse tema de tetraplégico. A gente percebe como o amor, ele não, sabe, é incondicional. Porque a Lou, ela acaba mesmo se apaixonando pelo Will. Ela acaba gostando dele de verdade. E ele faz bem pra ela, e a gente percebe isso.
E tem romance nesse livro, mas não tem muito. Ele acontece mais pro final do livro. Não é um livro feliz, mas a gente percebe como o amor pode, sei lá, pode... Mesmo o Will naquela situação, ele ainda é capaz de amar e ainda a Lou acaba gostando dele. E é uma coisa muito bonita, a gente vê a evolução dos personagens, como um muda antes de conhecer o outro, como a partir do momento que conhece o outro, como o pensamento deles mudam, como eles amadurecem, principalmente a Heloísa. É muito, muito, muito bom esse livro. Eu recomendo pra todo mundo. Quem não leu, leia Como Eu Era Antes de Você, porque é incrível. A Jojo Moyes tem essa capacidade de tocar na alma com os livros dela. Sabe aquele livro que te toca bem lá no fundo? Esse é o tipo de livro. Não superou a Última Carta de Amor, porque a Última Carta de Amor é muito lindo. Ainda é meu livro preferido da Jojo. Eu tenho mais um livro dela pra ler, que eu vou fazer em breve. Mas esse livro é super sensível e é 5 estrelas também pra mim. E eu recomendo pra todo mundo. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Sério, gente, leia. Ai, é muito lindo esse livro, eu nem tenho palavras. Eu lembro que eu tava lendo no ônibus e quando chegou no final do livro, eu tinha que... Sabe quando você tá lendo assim e você precisa pensar um pouco sobre o que você acabou de ler? E eu li um trecho, eu parava assim, olhava pra janela e fechava o livro e tentava absorver o que eu tinha lido e segurar o choro, porque, sério, é triste, é lindo e é incrível, 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 incrível. É um livro que não dá vontade de largar. E eu amei demais e recomendo super, super, super pra vocês. Eu mudei, eu posso dizer que como eu era antes de ler esse livro, como eu sou agora, sério, esse livro muda a nossa visão, muda... Sério, é muito bom. Muito, muito, muito bom. E eu recomendo demais pra vocês. É isso então, gente, essa foi a resenha do livro, espero que vocês tenham gostado. Leia esse livro, sério. Leiam, se você ainda não leu. Se você já leu, comenta aqui nos comentários o que você achou. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beijinhos e até a próxima.